Então, movida pelo afã, primeiramente, de socializar o meu conhecimento, em segundo lugar, com uma maneira de estudar, uma técnica de estudo, afinal a gente aprende melhor quando a gente ensina. E agora eu vou fazer um contraponto entre duas teorias, a teoria de Eck-Sheolin e a teoria da CEPAL. Duas teorias econômicas e eu acho muito interessante para qualquer pessoa, pode nem se interessar por economia, mas que se interessa pela sua situação financeira e econômica e de certa forma quer entender porque dentro do comércio internacional até hoje as desigualdades perduram e permanecem, por exemplo, entre países da América Latina e países europeus. A gente pode começar tentando entender isso a partir desse teorema de Eck-Sheolin, que perdurou por mais de 150 anos na política econômica internacional. E olha só, o teorema de Eck-Sheolin, como todo modelo econômico, ele parte de um modelo, de uma teoria, para tentar explicar o mundo, né? Ele vai do micro para o macro. Então, é um modelo explicativo e também propositivo, porque ele propõe, né, uma sistemática, uma política econômica internacional, baseado como se o mundo tivesse dois países e esses países produzissem dois bens. Um modelo para explicar, uma simplificação. E ele considera, vamos levar algumas premissas que são importantes contextuais para poder estruturar esse modelo. Primeiro, quando ele fala desse modelo, ele está pensando num livre comércio, afinal é um modelo liberal, em que o Estado ele não se intromete na economia. Um modelo em que você, para poder fazer essas trocas, né, de mercadoria, você não conta no modelo com custo de transporte. Eu até coloquei aqui uma maquininha de teletransporte com os produtos dele, porque se você, para não ter custo de transporte, na minha opinião, tem que existir uma máquina de teletransporte, né? Enfim. Você também tem que os fatores eles não se movem internacionalmente. O que são fatores de produção? Bom, na teoria clássica, quer dizer, nem tão clássica assim, porque Adam Smith e Davi Ricardo, por exemplo, só contavam como fator de produção o trabalho, a mão de obra, não contava com tecnologias, indústrias como fator de produção, mas digamos que existem dois principais, que é força de trabalho, gente mesmo, pessoas, operário, trabalhadores, e tecnologia e indústrias, ok? Que também é chamado de capital. Então, trabalho e capital são fatores de produção. E pressupõe esse mundo ideal, lindo, formado de dois países que produzem dois bens e um mundo de pleno emprego. Eu até errei, gente. Ou será que foram eles, né? Eu errei na pronúncia, acho que eles erraram nas premissas. Porque daqui você já está falando de um mundo alienígena, né? Eu, na minha opinião, você não está falando de planeta Terra, né? Quando você considera tudo isso aqui, para tentar explicar e propor alguma coisa. Bom, nesse mundo de dois países, existe um país rico e um país pobre. Ponto final. Vai existir rico e pobre nesse sistema e acabou. E o que é que diferencia um país rico e um país pobre são os fatores de produção que eles possuem, né, na sua territorialidade. Então, num país rico você tem mais capital e menos trabalho, e no país pobre você tem mais trabalho, mais força de trabalho e menos capital, menos tecnologia. Menos tecnologia. Bom, esses fatores, eu botei aqui esse murinho aqui, eles não se movem, os fatores de produção não se movem internacionalmente. Você não pode equalizar isso aqui, mandar mais mão de obra para cá, aqui, enfim, desconsidera imigração, desconsidera progresso técnico dos países pobres, whatever. E olha só, é crítica a minha leitura? É crítica sim. Não sou professora de economia, estou aqui simplesmente interpretando o que eu estou estudando, porque eu não sou robô, eu não sou um HD que tem que guardar informação e não tem que pensar a respeito dela. Eu penso e acabou. Quem discorda de mim que mostra evidências, porque a evidência que eu vejo na vida real é que as coisas não funcionam desse jeito. Vamos lá. A demanda ela funciona através da lei de Walras, ou melhor, é o equilíbrio entre a oferta e a demanda, princípio básico de microeconomia. A demanda é dada e imutável, ou melhor,
as pessoas vão sempre preferir aquele produto fixo e acabou, e não vai mudar, você sempre vai querer arroz e feijão, acabou. E aqui você sempre vai querer peixe com batata, acabou, sabe? Não muda, as pessoas não mudam os seus gostos, a cultura é imutável. E a distribuição de renda é fixa e conhecida. Enfim, desses dois aqui, isso aqui é uma lei da economia, eu não vou nem discutir essa premissa aqui, porque ela matematicamente é até provável. Tem como se provar a lei de Walras. Agora essas duas aqui, eu não sei qual das duas, gente, é mais utópica, né? Engraçado. O capitalismo também pode ser utópico, não é só o socialismo, não. Enfim, mais que isso, pressupõe um comércio internacional de livre concorrência e concorrência perfeita. Oi? Tipo assim, concorrência perfeita onde? Bom, vamos lá. E a partir daqui ele define também uma curva de possibilidade de produção, em que você tem, por exemplo, aqui, num eixo você tem a matéria-prima, no outro tecnologia. O país rico, ele tende a fazer a curva de possibilidade de produção. Ah, sim. Curva fronteira de possibilidade de produção também é um conceito de microeconomia bastante óbvio e matematicamente provado, também não vou discutir. Bom, o país rico ele tende a produzir mais tecnologia e menos matéria-prima, o país pobre mais matéria-prima e menos tecnologia. Bom, para Samuelson, que entrou depois e corroborou com essa teoria, os países não necessariamente precisam ficar ricos e pobres, eles podem se equalizar através dos fatores, ou melhor, cada um vai se beneficiar daquilo que o outro tem menos. Então, o país rico vai se beneficiar das matérias-primas, das commodities do país pobre, e o país pobre vai se beneficiar, em relação ao país rico, dos manufaturados e dos produtos de alta tecnologia. E isso ia acabar gerando, de certa forma, uma equalização, porque a demanda de um produto por outro, ela ia sempre estar crescente, ou melhor, os salários aqui tendem a aumentar, o salário, né, que é, digamos assim, que é a compensação monetária da força de trabalho, e aqui também o capital, ele tende a se desenvolver, enfim, e isso aqui ia ficar bem equalizado. Só que aí chegou a teoria da CEPAL. Para explicar, né? Porque é lindo o europeu falando tudo o que falou aqui. Mas aí você tem, por exemplo, a CEPAL para dizer o seguinte, olha, em termos de América Latina, tudo que você está falando é uma patota. Tipo assim, é uma teoria que surgiu na década de 50 do século XX, para desbancar uma teoria que vinha moldando a política econômica internacional por mais, como eu falei, mais de uma centena de anos. Para dizer que é o seguinte, esse modelo aí, ele apenas está levando a América Latina à pauperização absoluta e a uma dependência extrema de tecnologia de vocês, ricos. Então, esse sistema aqui, difusionista, em que você tem de um lado o país rico e o país pobre, lado a lado, ele não funciona. Na verdade, aí ele vai criar um conceito simples, mas muito interessante e potente, que ele vai falar o seguinte, na verdade, não estão lado a lado as economias, não. O que existe é um centro e uma periferia, em que ele vai lutar justamente pelo quê? Botei até a galerinha aqui na passeata, ó, por mais industrialização para os países pobres e por mais autonomia para esses países, através justamente da industrialização e do fomento à tecnologia. Esse difusionismo, esse negócio de você exporta para mim o que você é, onde você é abundante e produz mais barato e vice-versa, e cada um fica estanque naquilo que o modelo diz que tem que ser, mas o que você acontece aqui, dentro dos três setores de produção, agricultura, indústria e serviços, você tem a periferia, que é forte nas commodities, na agricultura e na extração de matéria-prima, e fraca nos outros setores, enquanto você tem um centro que ele é, tipo assim, em absoluto, ele é melhor. Ele é bom nas três coisas. E vai dizer o seguinte, bom, esse modelo, na verdade, ele aumenta a desigualdade dessa produtividade das trocas comerciais, de uma forma que fica evidente que a distribuição não é equitativa.
Sabe, vocês falam em livre concorrência, gente, concorrência perfeita pressupõe price takers, que as pessoas são tomadores de preço. Quando você se trata de commodity, de fato o preço é dado. Há uma grande variação de preço e essa determinação de preço ela é exógena. Aí sim você realmente tem, quando você, commodity inclusive, é um dos exemplos de concorrência perfeita que a gente vê em microeconomia. Mas pelo amor de Deus, preço independente total em relação a produtos industrializados e serviços. A determinação do preço, ela é endógena. Vocês têm poder sobre o preço. E vocês põem o preço lá em cima, porque você pressupõe que a tecnologia é melhor do que a commodity. No dia que vocês quiserem parar de importar as nossas commodities, o que vai acontecer é uma deteriorização dos termos de troca. Não. E até naquilo que a América Latina, os países pobres são bons, eles vão deixar de ser. Então, por favor, né, a gente precisa levar a produtividade das nossas indústrias aqui na América Latina através de um progresso técnico. Porque se, de acordo com a natureza de desequilíbrio desse modelo aqui, a gente vai estar fadado eternamente à pobreza. E olha só, quem diz isso não é Marx, tá bom? Quem diz isso foi o Prebisch. Ele era chileno, para não dizer que isso aqui é comunista. Não, isso aqui busca a igualdade. Se buscar a igualdade é comunismo, então realmente a gente tem que falar só em termos dessa dicotomia, que é extremamente burra, porque Prebisch, ele era capitalista. Então é isso. Tá aí. Beijo, tchau. Acho que eu já falei tudo que eu precisava. Espero ter também internalizado bastante o assunto.